O grupo é formado por Adriele, Amanda, Daniel e Flávia. No nosso trabalho, vamos mostrar como o racismo pode afetar os investimentos de empresas. O que são investimentos na Bolsa de Valores? Na Bolsa de Valores, as ações são comercializadas por empresas como forma de arrecadarem fundos para investimento próprio. Isso acontece no chamado mercado primário, ou seja, onde se originam as ações de uma empresa. Depois que elas são vendidas, as ações são negociáveis. Por isso, quem adquiriu uma ação e essa tiver aumentado seu valor de cotação, é possível fazer uma revenda a outros investidores que estiverem interessados na bolsa. A relação entre investidores somente é possível por meio de corretoras de valores, que possuem autorização e registro na bolsa e divulgam as ofertas de ações, como também títulos ou fundos. Quais são os impactos do racismo na economia? A luta contra o racismo é hoje, sobretudo nos países de tradição escravista, e mais ainda depois do assassinato de George Floyd, nos Estados Unidos, o epicentro da conquista da cidadania e dos direitos humanos. Por que então trazê-la igualmente para a estratégia do próprio crescimento econômico? O raciocínio é simples. No mundo contemporâneo, é das inovações científicas e tecnológicas que depende o crescimento econômico. Por mais importante que seja o papel das grandes empresas na inovação contemporânea, seu ecossistema de inovações é restrito e conta com o protagonismo de ínfima minoria de talentos que poderia beneficiar a economia do conhecimento. Alguns estudos recentes usam a expressão Einstein perdidos para se referir a essa concentração e perda de talentos. Ampliar a base social de inovação é um dos maiores desafios do crescimento econômico atual. O fato de a base se limitar a homens brancos, que no geral pertencem a famílias abastadas, na prática conduz a um gigantesco desperdício de recursos, pois inibe a força e o dinamismo de que os especialistas chamam de ecossistema de inovações. Embora as corporações tenham maior registro de patentes, nos Estados Unidos, a participação de mulheres e de negros na obtenção de patentes pelas grandes empresas é muito pequena. O racismo é um impedimento ao desenvolvimento econômico brasileiro. Além de moralidade degradante, o preconceito é um obstáculo ao crescimento do país. Não é um problema dos negros, mas da sociedade como um todo. Durante muito tempo, a branquitude, privilégio que a sociedade colonial europeia adquiriu e conservou no Brasil, reinou como se fosse verdade e realidade natural, inquestionável e por isso invisível. Foi assim que nos acostumamos a achar normal não encontrar negros e negras nos bancos das melhores escolas, nas redações de jornais, nos ambientes corporativos, na direção de instituições e até mesmo nas áreas de lazer dos bairros considerados mais nobres. O tema do racismo tem claro impacto no ambiente de trabalho, como vem mostrando Cida Bento, entre outros. As práticas e atitudes racistas alijam uma parcela considerável da nossa população, tolhendo de oportunidades indispensáveis e fundamentais na área da educação e ocupacional, por exemplo, impedindo de exercer as mais diversas atividades profissionais na plenitude do seu potencial criativo e produtivo. A eliminação do racismo é ainda mais relevante em uma sociedade tão desigual quanto a brasileira, em que, segundo os dados e termos do IBGE, negros e pardos correspondem a quase 56% da população. O Brasil já não mais se beneficia de um bônus demográfico, ao contrário. Na medida em que a nossa população envelhece, nosso crescimento econômico depende, sobretudo, de um aumento significativo da produtividade. Vários estudos recentes têm sido feitos a respeito da relativa perda do dinamismo da economia brasileira nos últimos anos, apontando que isso pode estar associado à baixa produtividade do trabalho. Sem dúvida, o aumento da produtividade também passa pela desburocratização, pela abertura da economia, pelos esforços da privatização, pela racionalização de carga tributária e maior eficiência do Estado. Exemplos de empresas que tiveram queda na Bolsa de Valores por causa do racismo. A primeira empresa é o Carrefour. As ações do Carrefour caíram mais de 6% na Bolsa de Valores de São Paulo em meio à indignação causada pela morte brutal de um homem negro chamado João Alberto Silveira de Freitas, nas mãos de seguranças em um supermercado do grupo em Porto Alegre. Por volta das 14 horas, as ações da franquia brasileira do grupo francês
O CRFB3 tiveram queda em 6,18%, enquanto o índice Bovespa das principais ações registrava alta de 0,85%. Um dia após o trágico acontecimento, as ações do Carrefour fecharam com alta de 0,49%, apesar de que, durante o dia, que coincidiu com o Dia da Consciência Negra no país, as redes sociais e ruas registraram a indignação coletiva com manifestações contra o racismo e pedidos por boicote à rede de supermercados. A segunda empresa é a Nubank. Depois que a cofundadora da Nubank, Cristina Junqueira, foi às redes sociais se relatar pela repercussão negativa de sua entrevista ao programa Roda Viva na última segunda-feira, dia 19, a empresa postou em seu site uma carta assinada pelos 3 fundadores, se desculpando pela forma com qual a VP falou sobre a diversidade racial na companhia. Prometendo providências para reparar o erro, o Banco Virtual destacou que a diversidade, abre aspas, foi sempre sim parte da nossa cultura. O equívoco foi achar que ter o valor por si só bastava. O erro foi achar que as coisas vão se resolvendo sozinhas pela própria comunidade de Nubankers, organicamente, sem esforços contínuos e investimentos da liderança. Fecha aspas. Os dirigentes da empresa reconhecem na declaração oficial que acabaram se acomodando com o progresso dos primeiros anos da startup, sendo que o banco foi fundado em maio de 2013, que se refletia em estatísticas de igualdade de gênero e LGBTQIA+, que repetidas mascaravam a necessidade urgente de posicionamento ativo também na pauta antirracista. Com isso, a Nubank reconhece ter perdido a humildade que caracteriza a principal filosofia da empresa: entender velhos problemas com novas soluções e mentalidade inovadora. Após passar os últimos dias conversando com a comunidade negra de Nubankers e ativistas externos, a empresa afirmou uma parceria com o Instituto de Identidades do Brasil como um primeiro passo nessa jornada de aprendizado e transformação, com vistas de promover a igualdade racial na Nubank.